dia de amanhã será particularmente importante para o meu estado do Amapá. Neste plenário, em sessão solene, será promulgada a Emenda Constitucional 98 de 2017, que aqui no Senado, que teve origem aqui no Senado, com o número de proposta de emenda constitucional número 3, depois, na semana passada, foi apreciada, votada pela Câmara dos Deputados com o número de proposta de emenda constitucional número 99. A antiga PEC 99, a partir de amanhã, emenda constitucional 98, corrige gravíssimas injustiças e assimetrias legadas à transição constitucional de 1988 e da conversão dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima em Estados-membros da Federação. A medida, essencialmente, permitirá que trabalhadores que tiveram alguma relação de trabalho com o ex-território federal do Amapá possam fazer parte do quadro federal em extinção da União. Caso este vínculo, obviamente, tenha ocorrido entre as datas de outubro de 1988 e outubro de 1993. Era de nosso interesse, quando relatamos essa matéria aqui no Senado, que essa data se estendesse até 1996, até por um princípio de paridade com o estado de Rondônia, quando da sua transformação de território federal para estado. De qualquer forma, assim nós não conseguimos, o destaque retirou este dispositivo que apresentávamos, a então proposta de emenda constitucional número 3, mas em outra proposta de emenda constitucional tentaremos fazer jus ao conjunto desses outros servidores entre 1993 e 1996. Como disse, a antiga PEC 3 teve origem aqui no Senado e aqui no Senado tive a honra de ser relator. E na condição de relator, incluímos na proposta de emenda constitucional todos os dispositivos que asseguram os direitos aos servidores do Estado do Amapá e aos servidores dos seus 16 municípios existentes na ocasião entre 1988 e 1993. São cerca, senhora presidente, de 1.350 servidores dos 16 municípios, que poderão, finalmente, tal qual fizeram os servidores de todas as demais administrações dos ex-territórios, se integrar ao quadro da União. Todos, cerca de 1.350 servidores do município de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Coutias do Araguari, Itaubal do Piriri, Amapá, Calçoene, Oiapoque, todos os servidores, além, já citei, dos municípios de Macapá e Santana, todos os servidores dos 16 municípios do Estado vão ter esse direito. Todos os servidores dos 16 municípios do Estado, contratados entre outubro de 1988, ressalto a data, e outubro de 1993, vão ter o direito à transposição ao quadro da União. Isso faz justiça, em especial, com os municípios que foram negligenciados e tratados desigualmente na transição constitucional de 1988. Serão 51 milhões de reais que serão diretamente aí economizados para o Estado, pelo menos para as administrações desses municípios. São 51 milhões de reais que os prefeitos dos 16 municípios poderão destinar a investir melhor em infraestrutura pela melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Essa medida é resultado de emenda que incluí na condição de relator ao texto original da PEC, ampliando o direito à transposição a esses servidores municipais. Não foi somente aí que nós nos ativemos na relatoria da PEC. Nós também resolvemos duas questões relacionadas ao chamado Grupo 1050, já incorporado ao quadro da União, que tinham suas situações
funcionais ainda sobre precariedade e passa a ter suas situações consolidadas. A mesma coisa em relação ao grupo 992, que é em torno de 1.000 servidores, que serão novamente absolvidos pela União após enfrentarem uma dura celeuma judicial. Esta emenda constitucional sepulta em definitivo e pacifica a situação da incorporação desses servidores. Tanto a convalidação do quadro jurídico funcional dos chamados grupos 1050 e 992 foi igualmente resultado de emenda que colocamos no texto da então proposta emenda constitucional 3. Outro dispositivo que incluímos na condição de relator aqui no Senado, trata-se dos fiscais e auditores de tributos da Fazenda Pública do Amapá. É um número de 129 servidores, contratados entre outubro de 1988 e outubro de 1993. Esses servidores, de igual forma, resultante de emenda que incluímos na condição de relator, que oferecia o texto original, durante a sua tramitação aqui, esses servidores passam a ter paridade remuneratória com os auditores da Receita Federal do Brasil, ou seja, são autorizados a eles a transposição para o quadro da União, tendo paridade remuneratória com os auditores da Receita Federal do Brasil. São os outros 129 servidores que representará para os cofres do Estado do Amapá uma economia de 51 milhões de reais. Serão 51 milhões de reais que o governador do Estado do Amapá poderá destinar a investir em educação, saúde e infraestrutura para melhorar a infraestrutura do Estado, além, obviamente, de fazer justiça, melhor justiça de remuneração para esses servidores que na prática eram da União, porque pressupunha o dispositivo constitucional a fase de transição na elevação dos ex-territórios federais à condição do Estado. Ou seja, além dos 5.000 servidores que estão em fase de transposição para a União, em vista da anterior emenda constitucional 79 de 2014, que representarão, somente esses servidores, representarão uma economia estimada em 250 milhões de reais. Lembremos que a emenda constitucional 79 foi também aprovada por nós aqui no Senado, e essa emenda constitucional depois também fui relator da medida provisória que regulamentou os direitos desta emenda constitucional. Essa emenda constitucional 79 representou uma economia, representará, quando concluir a fase de transposição, uma economia para os cofres do Amapá de 250 milhões de reais, somado a outros 200 milhões de reais, algo em torno de 200 milhões de reais, com a eventual transposição prevista a partir de amanhã, emenda constitucional número 98. Então, essa emenda constitucional 98 permitirá que 2.600 servidores sejam incorporados ao quadro da União. Somado, então, senhora presidente, somado, senhoras e senhores senadores, a economia da emenda constitucional número 79 e agora da eventual futura emenda constitucional 98, o Estado do Amapá terá disponível no seu caixa, a partir, se Deus quiser, do ano que vem, algo em torno de 300 a 400 milhões de reais. É quase R$500 bilhão que vai estar disponível para que o governo do Estado possa investir em infraestrutura, possa investir em educação, que vai ter disponível para investimentos por parte do Estado, além de ser feita justiça aos servidores do Amapá, que terão assegurados o direito a integrarem o quadro da União. Obviamente, esse recurso eu espero que seja muito bem empregado e tratado por parte do governo do Estado. São recursos disponíveis que poderão, se bem aplicados, constituir uma economia e uma poupança que o Estado do Amapá pode investir, em especial na infraestrutura que é necessário nos 16 municípios do Amapá. Mas a emenda constitucional 98, antiga PEC 3 e PEC 99, não se limita somente à transposição desses 2.600 novos servidores
que hoje integram a folha de pagamento do Estado do Amapá e suas prefeituras. Permitirá a Emenda Constitucional 98, a incorporação também nos quadros da União de todos os servidores e trabalhadores que mantiveram qualquer tipo de relação de trabalho com a administração pública do Amapá e seus municípios, seja na condição de prestador de serviço, cooperativado, recibado, independentemente de estar com vínculo atual ou não. Basta, para tanto, a comprovação que manteve essa relação de trabalho por um período superior a 90 dias. Nessa condição, estima-se que outras 4.000 pessoas que tiveram algum tipo de vínculo com a Amapá e seus municípios possam, então, ser incorporados pela União, medida que impactará positivamente a economia regional e local. Além disso, senhora presidente, foi de nossa lavra, aqui no Senado, na relatoria, para os servidores da SE e CAESA, a alteração do artigo 1º da PEC, onde passamos a assegurar a extensão dos direitos aos servidores das empresas públicas e sociedade de economia mista. Com isso, os empregados públicos da SE e CAESA, que foram contratados pelo governo do Amapá até outubro de 1993, estarão igualmente contemplados com a prerrogativa de migrar para os quadros federais. Isso impede e assegura, em especial a esses servidores, que eles percam os seus empregos, que estavam sob ameaça iminente disto ocorrer, agora, à luz do processo de federalização e de eventual futura privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá. Como relator ainda, senhora presidente, inseri um dispositivo que vai assegurar o enquadramento na carreira policial dos servidores administrativos que exerciam função policial na Secretaria de Segurança Pública do Amapá até outubro de 1993. Dessa forma, se fará justiça para mais de 200 servidores que exercem função policial e vêm recebendo seus salários como servidores administrativos, muito abaixo dos pagos aos integrantes da carreira policial. Então, um conjunto de servidores que até então recebiam pelo Estado do Amapá como servidores, mas atuavam na função policial, recebiam como servidores administrativos, vão poder ter, na transposição para o quadro da União, o direito a serem enquadrados na carreira policial. Não me ative somente a isso, senhora presidente. Inseri também na condição de relator um dispositivo que estende os direitos decorrentes da transposição também aos aposentados, pensionistas civis e militares que foram contratados até o ano 93 no Amapá ou em seus municípios, ainda que as aposentadorias ou pensões respectivas tenham sido concedidas após esse período. Trata-se, portanto, senhora presidente, de um dia de grande celebração, a data de amanhã, para os servidores amapaenses, que, apesar da solução tardia, virão cumprido um impositivo do texto constitucional, de serem transpostos aos quadros de servidores em extensão do governo federal. Por conta disso, senhora presidente, é que a data de amanhã será, em particular, histórica para o meu estado do Amapá. Esta Emenda Constitucional 98 é, sem dúvida, o dispositivo mais importante, a emenda constitucional mais importante que já foi aprovado neste Congresso Nacional para o meu estado do Amapá, desde a sua elevação ao estado em 1988. Portanto, eu queria convidar todas que nos assistem nesse momento pela TV Senado, para amanhã, a partir das 11 horas, acompanharem a transmissão ao vivo dessa sessão solene, que ocorrerá pela TV Senado, a partir das 11 horas da manhã, a transmissão ao vivo da sessão solene de promulgação da Emenda Constitucional 98. E, a partir daí, vamos aguardar a medida provisória para ver consolidado e assegurado esses direitos que foram obra da ampla mobilização de servidores da opinião pública amapaense pela aprovação da emenda constitucional, a partir de amanhã, Emenda Constitucional número 98. Agradeço, senhora presidente.